O bilhete estava ali, sobre minha cômoda, escrito com aquela caligrafia que eu reconheceria até no escuro. Você vai me perdoar um dia, dizia. E então, como fumaça que se dissipa no ar frio da madrugada, minha irmã desapareceu antes que o sol nascesse, levando com ela não apenas suas roupas e documentos, mas também os 80 mil reais que mamãe havia guardado para o tratamento de câncer. Dinheiro que levou anos para juntar, vendendo bolos, fazendo faxinas, aceitando qualquer trabalho que aparecesse. Dinheiro que significava vida. E agora? Como eu contaria para uma mulher de 67 anos, deitada numa cama de hospital, que sua filha caçula, sua preferida, seu anjo da guarda, como ela sempre chamava, havia fugido com sua única esperança? Meu celular tocou exatamente às 5 da manhã. Era a Dona Aparecida, nossa vizinha há mais de 20 anos. Márcia, eu não queria me meter, mas achei estranho. Vi sua irmã saindo com 2 malas grandes às 3 da manhã. Entrou num carro preto que nunca tinha visto antes. Ela parecia nervosa, olhava para todos os lados como se estivesse fugindo de algo. Minhas mãos tremiam enquanto tentava processar aquela informação. Corri até o quarto de Gabriela. A cama estava feita, como se ninguém tivesse dormido nela. O armário vazio, as gavetas, reviradas às pressas. No banheiro, nenhum sinal dos cremes caros que ela tanto prezava. Voltei para meu quarto, olhei novamente para o bilhete e desabei no chão, segurando um grito que subia pela minha garganta. Como ela pôde? Como ela pôde fazer isso com nossa mãe? Nesse momento, ouvi o barulho da porta da frente. Meu coração acelerou pensando que talvez ela tivesse voltado, arrependida. Mas era apenas meu filho, Pedro, voltando de seu turno noturno no posto de gasolina. Ele me encontrou ali, caída, segurando o papel amassado entre os dedos. Mãe, o que aconteceu? Sua voz soava distante, como se eu estivesse submersa em águas profundas. Não consegui responder. Apenas entreguei o bilhete e apontei para o quarto vazio de Gabriela. Pedro leu e ficou em silêncio por alguns segundos. Depois me abraçou forte, muito forte, como se tentasse me impedir de me despedaçar. Ela levou o dinheiro da vovó, não foi? Perguntou, sua voz baixa, trêmula. Assenti com a cabeça, incapaz de pronunciar as palavras. Aquele dinheiro era sagrado em nossa casa. Estava guardado no fundo falso do guarda-roupa de mamãe, dentro de uma velha lata de biscoitos. Todos sabíamos onde ficava. Era uma questão de confiança. Vou ligar para a polícia, disse Pedro, já pegando o telefone. Não, gritei, mais alto do que pretendia. Sua avó não pode saber. Pelo menos não agora, não nesse estado. Pedro me olhou confuso. Mas mãe, ela roubou. Ela traiu a confiança de todos nós. E a vovó precisa desse dinheiro para sobreviver. Levantei-me com dificuldade, sentindo o peso do mundo sobre meus ombros. Eu sei, filho, eu sei. Mas vamos resolver isso sem envolver a polícia. Pelo menos por enquanto. Caminhei até a janela e observei o céu que começava a clarear. Em algum lugar, Gabriela estava fugindo. Minha própria irmã, com quem dividi quarto por 20 anos, com quem troquei segredos, com quem chorei a morte do nosso pai. A mesma Gabriela que jurou cuidar de mamãe até que a morte nos separe. Palavras dela no aniversário de 65 anos da nossa mãe. O dia estava apenas começando, mas eu já sentia que minha vida tinha acabado de virar um pesadelo, do qual eu não conseguiria acordar tão cedo. E o pior ainda estava por vir. Eu teria que olhar nos olhos daquela senhora frágil no hospital e mentir. Mentir para protegê-la de uma verdade que poderia matá-la mais rápido que o próprio câncer. Meu nome é Márcia Oliveira, tenho 45 anos e sou professora de português em uma escola municipal de São Paulo. Vivo em Itaquera, na Zona Leste, na mesma casa em que nasci e cresci. Uma casa simples, de 2 quartos, sala e cozinha conjugadas. Quintal pequeno com um limoeiro plantado por meu pai há quase meio século. Nunca me casei oficialmente com o pai do meu filho, João Carlos, que foi embora quando Pedro tinha apenas 5 anos, dizendo que não nasceu para ser pai de família. Nunca mais mandou notícias, nenhum centavo para ajudar na criação do menino. Sempre foi assim na minha vida. Pessoas indo embora. Primeiro meu pai, que morreu de infarto fulminante quando eu tinha 18 anos. Depois João Carlos. Agora, Gabriela. Parece que carrego comigo alguma maldição silenciosa que afasta as pessoas que amo. Só me restam Pedro, hoje com 23 anos, e mamãe, Dona Cecília, internada há 3 semanas no Hospital Santa Margarida com um câncer de pâncreas em estágio avançado. Mamãe sempre foi a fortaleza da nossa família.
Mesmo depois que papai morreu, ela segurou as pontas, trabalhando como costureira, fazendo bolos para fora, vendendo produtos de catálogo, tudo para manter a casa e garantir que eu e Gabriela terminássemos os estudos. Gabriela, 4 anos mais nova que eu, sempre foi a filha que mamãe sonhou ter. Bonita, carismática, comunicativa. Eu era o oposto, tímida, recatada, estudiosa. Enquanto Gabriela sonhava em ser modelo ou atriz, eu só queria ser professora. Nossa vida nunca foi fácil, mas nos mantínhamos unidas. Quando engravidei de Pedro, mamãe não me julgou, apenas me abraçou e disse: "Vamos criar esse menino juntas." E assim foi. Pedro cresceu cercado de amor, mesmo sem um pai presente. Mamãe era sua avó, mas também um pouco mãe. E Gabriela, sua tia-irmã, como ele mesmo dizia quando pequeno. O diagnóstico de câncer de mamãe veio como um raio em dia claro, há 8 meses. Estágio 3, disseram os médicos. Havia tratamento, mas seria caro e não havia garantia de cura, apenas a possibilidade de prolongar sua vida com alguma qualidade. O SUS oferecia parte do tratamento, mas os medicamentos mais avançados teriam que ser comprados à parte. Foi aí que começamos a juntar cada centavo possível. Eu fazia jornada dupla na escola, pegando substituições sempre que podia. Pedro trabalhava no posto durante a noite e fazia bicos como motorista de aplicativo durante o dia. E Gabriela... Bem, Gabriela dizia que estava fazendo contatos importantes, que poderiam nos ajudar. Ela trabalhava como recepcionista em uma clínica estética na Zona Sul, sempre cercada de pessoas ricas e influentes. Volta e meia aparecia com presentes caros, um perfume importado para a mamãe, uma bolsa de marca para mim. Eu desconfiava da origem daqueles itens, mas nunca questionei. Talvez devesse ter questionado. 3 meses atrás, quando o estado de mamãe piorou, decidimos que ela precisaria ficar internada. O câncer tinha avançado para estágio 4, e os médicos falavam em cuidados paliativos, mas nós nos recusávamos a aceitar. Foi quando ouvimos falar de um tratamento experimental em um hospital particular. Custaria R$80 mil. Era muito dinheiro para nós, mas juntas conseguimos. Cada moeda foi suada, cada nota guardada com esperança. O tratamento começaria na próxima semana. E agora, sentada na cozinha com uma xícara de café frio entre as mãos, olhando para Pedro que tentava desesperadamente ligar para o celular de Gabriela, já desligado, claro, eu me perguntava como chegamos a esse ponto. Como não percebi os sinais? As saídas misteriosas, as ligações atendidas sempre em outro cômodo, os sorrisos nervosos quando perguntávamos sobre seu novo namorado, que ninguém conhecia. "Mãe, precisamos ir ao hospital. São quase 7 da manhã e a vovó vai estranhar se não aparecermos para o café como sempre", disse Pedro, me trazendo de volta à realidade. Levantei-me como um autômato. Tomei um banho rápido, vesti a primeira roupa que encontrei no armário. Passei um pouco de base para disfarçar os olhos inchados de tanto chorar. No caminho para o hospital, dentro do ônibus lotado, Pedro segurava minha mão com força. Vamos dizer que a tia Gabi teve que viajar a trabalho. Urgência. Algum problema na clínica, ele sugeriu, tentando construir uma mentira convincente. Assenti, incapaz de elaborar uma história melhor. Ao entrar no quarto 304 do hospital, forcei o melhor sorriso que consegui. Mamãe estava sentada na cama, pálida, magra, mas com aquele brilho no olhar que nunca a abandonava. Seu primeiro pergunta foi como uma faca no meu peito. "Cadê minha Gabrielinha? Ela não veio com vocês hoje?" Ato 3. Primeira faca nas costas. Gabi teve uma emergência na clínica, mamãe. "Uma cliente importante, sabe como é?" As palavras saíam da minha boca automaticamente, enquanto eu ajeitava os travesseiros atrás de suas costas. Ela pediu para dizer que vem te ver mais tarde. Mamãe franziu a testa, desconfiada. Em 67 anos de vida, criando 2 filhas sozinha depois dos 40, ela desenvolveu um 6º sentido para mentiras. "O que está acontecendo, Márcia? Você está com uma cara péssima e o Pedro não consegue me olhar nos olhos." Pedro, sempre péssimo em mentir, murmurou algo sobre estar cansado do turno da noite e foi até a janela, fingindo interesse na movimentação da rua. Eu me sentei na beirada da cama, segurando as mãos frias da minha mãe, tentando encontrar forças para sustentar a mentira por mais alguns minutos. "Não é nada, mãe. Só estamos preocupados com você. O médico disse que os novos exames chegam hoje." Ela me encarou por longos segundos, depois suspirou. "Tudo bem. Se vocês não querem me contar o que está acontecendo, eu respeito. Só espero que não seja nada com a Gabriela.
Aquela menina anda estranha há semanas. Meu coração falhou uma batida. Como assim, estranha? Mamãe olhou para os lados, como se fosse contar um segredo, e baixou a voz. Semana passada, quando vocês foram buscar meus exames, ela veio me visitar sozinha. Pediu para ver minha carteira. Sua carteira? Repeti, sentindo um gelo na espinha. É. Disse que queria pegar o cartão do banco para resolver umas coisas para mim. Eu achei estranho porque você é quem sempre cuidou dessas coisas. Mas ela insistiu tanto. Disse que era surpresa. Pedro se virou rapidamente da janela. Nossos olhares se cruzaram em pânico silencioso. E... você deu a ela? Perguntei, a voz quase sumindo. Claro que não. Eu posso estar doente, mas não estou caduca. Ela deu uma risadinha fraca. Falei que o cartão estava em casa, no meu guarda-roupa. Ela ficou irritada, sabe? Nunca tinha visto minha Gabrielinha irritada comigo. Saiu daqui batendo a porta. Nesse momento, a porta do quarto se abriu e a enfermeira Sandra entrou, trazendo a medicação matinal. Aproveitei a interrupção para ir até o banheiro, trancando a porta atrás de mim. Abri a torneira para disfarçar o som do meu choro silencioso. Então Gabriela já tinha tentado antes. Não foi um impulso, um momento de desespero. Ela planejou, calculou, esperou o momento certo. Quando voltei ao quarto, Pedro estava mostrando algo no celular para a mamãe, provavelmente fotos do filho da Sandra que ela sempre adorava ver. Aproveitei para pegar meu próprio celular e verificar novamente se havia alguma mensagem de Gabriela. Nada. Tentei ligar mais uma vez, ciente da futilidade do gesto. Caixa postal, como esperado. Passei a manhã inteira no hospital, fingindo normalidade, discutindo com mamãe sobre o tratamento que começaria na próxima semana. Tratamento que agora não tínhamos como pagar. A cada minuto que passava, a angústia aumentava. Como conseguiríamos aquele dinheiro em tão pouco tempo? Por volta do meio-dia, meu celular vibrou. Por um segundo, meu coração disparou pensando que poderia ser Gabriela. Mas era Luísa, minha colega da escola, perguntando por que eu não tinha ido dar aula hoje. Meu Deus, a escola! Com tudo o que aconteceu, nem lembrei de avisar que não iria. Respondi rapidamente explicando que estava no hospital com mamãe, uma emergência, sem entrar em detalhes. Pedro precisou sair para seu turno no posto. Antes de ir, me puxou para o corredor. Mãe, precisamos fazer um boletim de ocorrência. Isso foi um roubo. Eu sei, filho. Mas como vamos explicar para a polícia sem que sua avó descubra? Vamos ter que contar para ela, mais cedo ou mais tarde. O tratamento é semana que vem. Como vamos pagar? Encostei-me na parede fria do hospital, sentindo o peso da realidade. Vou tentar um empréstimo no banco. Posso hipotecar a casa. Aquela casa mal vale 150 mil, mãe. E você sabe disso. O banco não vai emprestar 80 mil com ela como garantia, ainda mais com seu salário de professora. Estava prestes a responder quando meu celular vibrou novamente. Era uma mensagem de um número desconhecido. Sei onde Gabriela está. Se quiser saber também, me encontre hoje às 19 horas no bar do Zezinho, perto da estação de Itaquera. Venha sozinha. Carlos. Mostrei a mensagem para Pedro, que imediatamente ficou desconfiado. Quem é esse Carlos? Pode ser uma armadilha. Não sei, mas é nossa única pista até agora. Vou encontrá-lo. De jeito nenhum você vai sozinha, mãe. É perigoso. Pedro, se eu não for, talvez nunca descobriremos onde Gabi está. E precisamos daquele dinheiro. Sua avó não pode saber, pelo menos não agora. A discussão foi interrompida pelo médico que veio examinar mamãe. Voltamos para o quarto e durante toda a consulta, eu não conseguia parar de pensar na mensagem. Quem era Carlos? Como ele sabia sobre Gabriela? E por que queria me encontrar sozinha? Quando finalmente deixei o hospital, já era final da tarde. Passei em casa para tomar um banho rápido e trocar de roupa. Antes de sair, abri novamente o quarto de Gabriela, procurando por qualquer pista que pudesse ter deixado para trás. Foi quando vi, caído atrás da cômoda, um pequeno caderno de capa preta. O diário dela. Hesitei. Sempre respeitamos a privacidade uma da outra. Mas depois do que ela fez, eu tinha o direito de saber, não tinha? Com mãos trêmulas, abri o caderno na última página escrita. Ele prometeu uma vida nova para nós dois. Longe daqui, longe desse bairro sufocante, dessa vida medíocre. Tenho medo do que preciso fazer, mas não há outro jeito. Márcia nunca entenderia. Ela sempre foi a filha perfeita. A que nunca dá trabalho. A que sacrifica tudo por todos. E eu? Eu sempre serei a irresponsável, a egoísta. Bem, agora vou provar que eles estavam certos sobre mim.
Carlos diz que depois ninguém mais vai se importar, que esse dinheiro nem fará diferença para a mamãe no estado em que está. Talvez ele tenha razão. Talvez eu esteja apenas sendo prática. De qualquer forma, não há volta. O carro virá me buscar às 3 da manhã. Nova vida, novo começo. Deixei o diário cair no chão, atordoada. Então era isso. Um homem chamado Carlos, o mesmo da mensagem, havia convencido minha irmã a roubar o dinheiro do tratamento da nossa mãe para fugirem juntos. E pior, ele a convenceu de que mamãe já estava condenada, que o dinheiro seria desperdiçado. Olhei para o relógio. 18h30. Era hora de ir ao encontro do homem que destruiu minha família. E eu não ia sozinha. No último minuto, peguei a faca de cortar carne da cozinha e a escondi na bolsa. Não sabia o que encontraria no bar do Zezinho, mas estava preparada para o pior. No caminho para o bar, dentro do ônibus lotado de final de tarde, minha mente vagou para o passado. Lembrei-me de quando Gabriela nasceu. Eu tinha 4 anos e fiquei encantada com aquele bebê de bochechas rosadas e cabelos escuros que mamãe trouxe para casa. Cuide da sua irmãzinha, papai me disse, colocando-a cuidadosamente em meus braços pequenos, enquanto me ensinava a segurar sua cabeça. Agora vocês serão companheiras para a vida toda. E assim foi, por muitos anos. Na escola, eu protegia Gabriela dos valentões. Em casa, ensinava-lhe a ler e escrever antes mesmo que entrasse no jardim de infância. À noite, quando ela tinha pesadelos, era na minha cama que se refugiava, não na de mamãe e papai. Tínhamos uma conexão especial, como se fôssemos 2 partes de um todo. As coisas começaram a mudar quando entramos na adolescência. Enquanto eu me dedicava aos estudos, sonhando em ser professora como minha tia Helena, Gabriela descobriu sua beleza e o poder que ela exercia sobre os meninos. Aos 15 anos, já tinha uma fila de pretendentes e mal passava tempo em casa. Mamãe se preocupava, mas papai sempre a defendia. Deixe a menina viver um pouco, Cecília. Nem todo mundo precisa ser certinho como a Márcia. Então veio a tragédia que mudou tudo. O infarto de papai. Foi numa terça-feira à noite, durante o jantar. Ele simplesmente caiu de cara na sopa de legumes que mamãe tinha acabado de servir. Tentamos reanimação, chamamos a ambulância, mas quando chegou ao hospital, já estava morto. Gabriela tinha 14 anos. Eu, 18. O impacto foi devastador para nossa família. Mamãe, que até então era dona de casa, precisou arranjar emprego rapidamente. Começou como faxineira em casas de família. Depois, conseguiu trabalho numa confecção, onde aprendeu a costurar. Eu adiei a faculdade para trabalhar e ajudar nas despesas. Só Gabriela continuou sua vida quase normalmente, ainda saindo com amigas, ainda sonhando com uma carreira de modelo. Você precisa dar um jeito nessa menina, dizia Dona Aparecida à mamãe. Enquanto vocês duas ralam, ela só pensa em diversão. Mas mamãe sempre a defendia. Ela ainda é jovem. Já basta você ter que crescer tão rápido, Márcia. Deixe que pelo menos uma de vocês tenha uma adolescência normal. E assim, fui me acostumando a ser a responsável, a que resolvia problemas, a que abdicava de sonhos. Quando engravidei aos 22 anos, de um namorado que conheci na faculdade que finalmente consegui começar, foi mais um fardo que carreguei sozinha. João Carlos sumiu no mundo assim que contei sobre a gravidez. Tranquei a faculdade novamente e voltei a trabalhar em tempo integral. Gabriela tinha 18 anos quando Pedro nasceu. Para minha surpresa, ela se encantou com o sobrinho. Ele é perfeito, Márcia, disse, segurando-o pela primeira vez. Vou ser a melhor tia do mundo, prometo. E por alguns anos, ela realmente foi. Ajudava a cuidar de Pedro quando eu precisava trabalhar. Comprava roupas e brinquedos para ele com o dinheiro que ganhava em pequenos trabalhos como modelo em lojas locais. Pedro a adorava, chamava-a de Tia Gabi Linda e corria para seus braços sempre que a via. Foi Gabriela quem convenceu mamãe a me ajudar a terminar a faculdade quando Pedro tinha 5 anos. A Márcia merece realizar esse sonho, mãe. Eu e você podemos cuidar do Pedro enquanto ela estuda à noite. E assim foi. Me formei professora aos 27 anos, com mamãe e Gabriela na plateia aplaudindo, e Pedro, então com 5 anos, segurando um buquê de flores que ele mesmo tinha escolhido para mim. A vida seguiu seu curso. Consegui emprego numa escola municipal próxima de casa, o que me permitia estar perto de Pedro. Mamãe continuava trabalhando na confecção e fazendo bicos de costura em casa. Gabriela pulava de emprego em emprego, nunca se fixando em nada por muito tempo. Estou esperando a oportunidade certa, dizia ela quando questionávamos. A oportunidade surgiu há 3 anos, quando uma amiga a indicou para trabalhar como recepcionista numa clínica de estética na Zona Sul,
frequentada pela elite paulistana. De repente, Gabriela estava cercada por médicos ricos, empresárias, socialites. Seu guarda-roupa mudou, seu vocabulário se sofisticou, seus sonhos se expandiram. Um dia vou morar num apartamento nos Jardins, dizia ela durante o jantar de domingo. Vou levar todos vocês para lá. Pedro vai estudar no melhor colégio particular. Vou cuidar de vocês, assim como vocês sempre cuidaram de mim. Mamãe sorria, orgulhosa. Minha filha vai longe. Eu também sorria, mas com uma pontada de preocupação. Gabriela sempre foi sonhadora, mas aqueles sonhos pareciam cada vez mais desconectados da nossa realidade. Então veio o diagnóstico de câncer. Foi durante um check-up de rotina que mamãe fazia a cada 2 anos, usando o convênio básico que conseguia incluí-la como dependente. Achamos algo no pâncreas, disse o médico, com aquela expressão que todo profissional de saúde tem quando vai dar uma notícia ruim. Precisamos fazer mais exames. Os exames confirmaram o pior. Câncer em estágio avançado, já com metástase no fígado. O médico foi sincero. Há tratamentos, mas no SUS a fila é longa. No particular, é caro. Muito caro. Foi quando começamos nossa saga para juntar o dinheiro. Vendi o carro velho que tinha conseguido comprar depois de anos de economia. Pedro largou a faculdade de administração que cursava à noite para trabalhar em período integral. Mamãe, mesmo doente, insistia em fazer pequenos trabalhos de costura em casa. E Gabriela? Ela jurou que conseguiria ajuda. Conheço pessoas na clínica, pessoas com dinheiro e influência. Vou dar um jeito, prometo. Nas semanas que se seguiram, ela aparecia em casa com pequenas quantias. Consegui um bônus no trabalho. Uma cliente me deu uma gorjeta generosa. Fiz um bico como modelo para uma loja online. Nunca questionei a origem daquele dinheiro. Talvez por desespero, talvez por ingenuidade. Ou talvez porque, no fundo, eu quisesse acreditar que minha irmãzinha finalmente estava retribuindo todo o cuidado e amor que recebeu durante a vida. O ônibus parou na estação Itaquera, me trazendo de volta ao presente. Desci e caminhei as 3 quadras até o bar do Zezinho, um lugar simples, frequentado principalmente por trabalhadores, voltando para casa depois de um dia cansativo. Eram 19h10 quando entrei, atrasada por causa do trânsito. O bar estava relativamente vazio para um início de noite. Alguns homens assistiam a um jogo de futebol na televisão pequena, pendurada no canto. O cheiro de fritura e cerveja impregnava o ar. Olhei ao redor, procurando por alguém que pudesse ser o tal Carlos. Você deve ser a Márcia. A voz veio de uma mesa no fundo. Um homem de aproximadamente 50 anos, cabelos grisalhos e rosto marcado por rugas profundas, me encarava. Vestia uma camisa social amarrotada e tinha à sua frente um copo de cachaça pela metade. Sente-se. Temos muito o que conversar sobre sua irmãzinha. Aproximei-me com cautela, sentindo o peso da faca na bolsa. Quem era aquele homem? E o que sabia sobre Gabriela? Ato 5. Nova humilhação. Clímax emocional. Sentei-me de frente para o homem, mantendo uma distância segura. Ele me estudava com olhos pequenos e atentos, como um predador avaliando sua presa. Quem é você? E o que sabe sobre minha irmã? Perguntei, tentando manter a voz firme. Ele deu um sorriso torto, revelando dentes amarelados. Meu nome é Carlos Mendes. Sou, digamos, um velho amigo da família do seu cunhado. Cunhado? Não tenho cunhado. Carlos soltou uma risada áspera. É assim que ele se apresenta agora? Como um homem solteiro e disponível. Ele tomou um gole da cachaça. Engraçado. Para alguém casado há 5 anos e com um filho de 3, o Rogério tem uma imaginação fértil. Senti como se tivesse levado um soco no estômago. Rogério? Gabriela nunca tinha mencionado ninguém com esse nome. Na verdade, ela raramente falava sobre os homens com quem saía. Acho que você está confundindo minha irmã com outra pessoa. Gabriela não está namorando ninguém chamado Rogério. Carlos tirou o celular do bolso e, após alguns toques na tela, virou-o para mim. Era uma foto de Gabriela, sorrindo, abraçada a um homem jovem e bem vestido. Eles estavam em um restaurante chique, com taças de champanhe nas mãos. Reconheci imediatamente o colar que ela usava. Um presente de mamãe no seu aniversário de 30 anos. Este é Rogério Almeida, 35 anos, gerente de marketing da clínica onde sua irmã trabalha. Ou melhor, trabalhava. Casado com Helena Almeida, pai de Lucas Almeida. Ele deslizou o dedo na tela, mostrando mais fotos. Gabriela e o tal Rogério entrando em um hotel. Os dois em uma praia que parecia ser Guarujá. Ela usando um vestido caro que eu nunca tinha visto antes. Como você tem essas fotos?
Minha voz saiu fraca, quase um sussurro. Eu sou investigador particular. Helena me contratou há 3 meses quando começou a desconfiar que o marido estava tendo um caso. Não foi difícil descobrir. Eles não eram exatamente discretos. Ele guardou o celular. O que Helena não sabe é que, na semana passada, Rogério sacou R$200 mil da conta conjunta deles e desapareceu. Com sua irmã, aparentemente. 200 mil. Muito mais que os 80 mil que Gabriela havia roubado de nós. Senti uma onda de náusea. Mas por que você está me contando isso? O que ganha com isso? Carlos serviu-se de mais cachaça. Helena está oferecendo uma recompensa de 20 mil para quem trouxer informações que a ajudem a encontrar o marido e recuperar o dinheiro. E eu acho que nós dois queremos a mesma coisa: encontrar os fugitivos. A cabeça girava. Gabriela não apenas havia roubado o dinheiro do tratamento de mamãe, mas estava fugindo com um homem casado que também havia roubado sua esposa. Era como se eu não conhecesse minha própria irmã. Tenho motivos para acreditar que eles ainda estão no Brasil, continuou Carlos. Provavelmente em alguma cidade do Nordeste, preparando-se para deixar o país. Rogério tem contatos no Paraguai, de onde poderiam seguir para qualquer lugar. Como sabe de tudo isso? Perguntei, ainda tentando processar as informações. Vasculhei o computador dele no trabalho. Encontrei pesquisas sobre passagens, destinos sem extradição, como transferir grandes quantias sem levantar suspeitas. O básico para quem planeja desaparecer. Nesse momento, meu celular tocou. Era Pedro. Ignorei a chamada. O que você quer de mim exatamente? Perguntei a Carlos. Informações. Qualquer coisa que possa me ajudar a rastreá-los. Lugares que sua irmã mencionou, sonhos de viagem, contatos fora de São Paulo. Tentei pensar. Nos últimos meses, Gabriela falava frequentemente sobre praias paradisíacas, mas nunca mencionou nomes específicos. Não sei de nada que possa ajudar. Minha irmã não compartilhava muito sobre sua vida pessoal ultimamente. Carlos me estudou por alguns segundos. Há uma última coisa que preciso te mostrar. Ele tirou um envelope do bolso interno da camisa e o colocou sobre a mesa. Helena encontrou isso entre as coisas do marido. Achei que você deveria ver. Com mãos trêmulas, abriu o envelope. Dentro havia algumas folhas impressas que pareciam ser de um e-mail. Comecei a ler. Meu amor, está tudo pronto para a nossa nova vida. Pedi demissão hoje, como combinamos. Márcia e Pedro não suspeitam de nada. O dinheiro da minha mãe já está comigo. Só precisei esperar o momento certo. Não foi tão difícil quanto pensei. Ela confia tanto em mim que deixa a lata de biscoitos à vista. 80 mil dólares em dinheiro vivo. Somado aos 200 mil que você vai pegar, teremos mais que suficiente para recomeçar. Sobre o que você perguntou, não me sinto culpada. Minha mãe provavelmente não vai durar mais que alguns meses, mesmo com o tratamento caro. É triste, mas é a realidade. E depois que ela se for, Márcia vai ficar bem. Ela sempre fica. É a forte da família, a certinha, a responsável. Já eu mereço uma chance de ser feliz, de viver a vida que sempre sonhei. Você me dará isso. Te amo. Para sempre. Sua G. As palavras embaçaram com as lágrimas que se acumulavam em meus olhos. Não conseguia acreditar no que estava lendo. Minha própria irmã, falando assim sobre nossa mãe, sobre mim. Como se fôssemos apenas obstáculos em seu caminho para a felicidade. Como se a vida da nossa mãe valesse menos que suas ambições. Como se meus sacrifícios por ela durante toda a vida significassem nada. Isso não pode ser verdade, murmurei, mais para mim mesma que para Carlos. Infelizmente é. Helena encontrou esse e-mail na lixeira do computador dele. Foi enviado há 5 dias. Meu celular tocou novamente. Pedro, pela 3ª vez. Algo devia ter acontecido. Atendi com mãos trêmulas. Mãe, graças a Deus, estou tentando te ligar há meia hora. A voz dele estava embargada. O que houve, filho? É a vovó. Ele hesitou, e pude ouvir seu choro do outro lado da linha. Ela teve uma piora súbita. Os médicos estão com ela agora. Precisamos ir para o hospital imediatamente. Levantei-me de um salto, derrubando a cadeira. Estou indo. Guardei o celular e olhei para Carlos. Preciso ir. Minha mãe. Ele assentiu. Vá, mas me mantenha informada se souber de algo sobre sua irmã. Ele me entregou um cartão. Meu contato está aí. E Márcia? Ele hesitou. Sinto muito pelo que sua irmã fez. Algumas pessoas simplesmente não merecem o amor que recebem. Saí correndo do bar, com o coração pesado e a mente em turbilhão.
No ponto de ônibus, impacientemente esperando o transporte que me levaria ao hospital, peguei novamente o celular e, num impulso, tentei ligar para Gabriela uma última vez. Para minha surpresa, depois de 3 toques, ela atendeu. Márcia. A voz dela parecia distante, nervosa. Como você pôde? Foi tudo o que consegui dizer, as lágrimas escorrendo livremente pelo meu rosto. Mamãe está morrendo, Gabriela. Morrendo! E você roubou a única chance dela. Silêncio do outro lado. Então, um suspiro. Eu sinto muito, Márcia. Um dia você vai entender. Vai me perdoar. Perdoar? Perdoar? Minha voz subiu várias oitavas, fazendo as pessoas ao redor do ponto olharem para mim. Você não roubou só o dinheiro, Gabriela. Você roubou a esperança, a dignidade, a chance de mamãe lutar. O tratamento não ia funcionar, Márcia. Você sabe disso. Estamos apenas prolongando o sofrimento dela. Não cabe a você decidir isso. Não cabe a você brincar de Deus. Outro silêncio. Depois, tenho que desligar. Por favor, não tente entrar em contato novamente. Quando as coisas se acalmarem, talvez possamos conversar. Gabriela, mamãe está no hospital agora. Ela teve uma piora. Ela pode morrer esta noite, entendeu? Esta noite. E você não vai nem se despedir? Um soluço do outro lado da linha. Eu não posso voltar, Márcia. É tarde demais. E então, num sussurro, diga a ela que eu a amo. A ligação caiu. Tentei ligar novamente várias vezes, mas agora o celular estava desligado. O ônibus chegou e eu entrei automaticamente, como um zumbi. Sentei perto da janela, observando a cidade passar em borrões através das minhas lágrimas. Meu celular vibrou novamente. Era uma mensagem de Pedro. Médicos conseguiram estabilizá-la. Mas é grave, mãe. Muito grave. Encostei a testa no vidro frio da janela do ônibus. Lá fora, São Paulo continuava sua rotina noturna, indiferente ao meu mundo que desmoronava. Em algum lugar, talvez a poucas horas de avião, minha irmã começava uma nova vida com o dinheiro que poderia salvar nossa mãe. E eu estava indo para um hospital, preparando-me para dar adeus à mulher que me criou, a mulher que sacrificou tudo por nós. E a pior parte, eu teria que decidir se contava a verdade para a mamãe em seus últimos momentos, ou se a deixava partir acreditando que suas 2 filhas a amavam igualmente. Quando cheguei ao hospital, Pedro me esperava no corredor, os olhos vermelhos, o corpo inteiro tremendo. Abracei meu filho com força, sentindo sua dor misturada à minha. Éramos agora apenas nós 2 contra o mundo. O que os médicos disseram? Perguntei, tentando manter a voz calma. Insuficiência renal aguda. O câncer se espalhou mais rápido do que previam. Eles não estão otimistas, mãe. Engoli em seco. Posso vê-la? Eles estão fazendo alguns procedimentos agora. Pediram para aguardarmos. Sentei-me na cadeira fria da sala de espera, sentindo uma exaustão que ia além do físico. Era como se cada célula do meu corpo estivesse cansada de lutar, de esperar, de se decepcionar. Você encontrou o tal Carlos? Descobriu algo sobre a tia Gabi? Perguntou Pedro, sentando-se ao meu lado. Hesitei. Como explicar a meu filho que sua tia, que ele tanto admirava, não era quem pensávamos que fosse? Como contar que ela não havia apenas roubado, mas planejado friamente abandonar sua própria mãe no leito de morte? Sim, encontrei, respondi finalmente. Mas vamos falar sobre isso depois. Agora, nossa prioridade é sua avó. Uma enfermeira se aproximou. Família da dona Cecília, vocês já podem entrar. Ela está consciente, mas muito fraca. Por favor, não a cansem. Entramos no quarto 304, agora transformado com vários equipamentos médicos adicionais. Mamãe estava ligada a máquinas que bipavam constantemente, um tubo de oxigênio no nariz, soro no braço. Parecia ter envelhecido 10 anos em um dia. Meus amores, ela sussurrou ao nos ver, esboçando um sorriso fraco. Que bom que vieram. Pedro se aproximou primeiro, beijando-lhe a testa. Estamos aqui, vovó. Vai ficar tudo bem. Mentira piedosa. Nada ficaria bem. Aproximei-me também, segurando sua mão fria. Como está se sentindo, mãe? Cansada, muito cansada. Seus olhos, antes tão vivos, agora pareciam opacos, distantes. Onde está Gabriela? Quero ver minha Gabrielinha. Pedro e eu trocamos olhares angustiados. O que dizer? Ela está a caminho, mamãe. Menti, sentindo um nó na garganta. Teve alguns contratempos, mas logo estará aqui. Mamãe assentiu levemente, parecendo aceitar a explicação. Depois, seus olhos se fixaram nos meus.
Márcia, precisamos falar sobre o dinheiro do tratamento. Meu coração gelou. Mãe, não se preocupe com isso agora. Você precisa descansar. Não, filha. Precisamos sim. Ela fez um esforço para se ajeitar na cama. Eu sei que não vai adiantar. O tratamento, quero dizer. Mãe, não fale assim. Claro que vai adiantar. Os médicos disseram que... Ela me interrompeu com um leve apertar de mão. Márcia, sempre fomos honestas uma com a outra. Não vamos começar a mentir agora. Ela respirou fundo, o som do oxigênio sibilando. Eu vi os últimos exames. O médico acha que eu não entendo esses termos técnicos todos, mas entendo o suficiente. É tarde demais. Pedro soluçou baixinho ao meu lado. Eu mesma lutava contra as lágrimas. Quero que use o dinheiro para outra coisa, continuou mamãe. Quero que você e Pedro tenham uma vida melhor depois que eu me for. Talvez uma entrada para uma casa melhor. Ou para Pedro voltar à faculdade. A ironia da situação era como uma faca em meu peito. O dinheiro que ela achava que seria usado para melhorar nossas vidas já estava longe, nas mãos de sua filha caçula. Mãe, eu... Prometa, Márcia. Prometa que não vai gastar com tratamentos inúteis. Prometa que vai usar para construir um futuro melhor para você e meu neto. Como negar esse último pedido? Como dizer a verdade naquele momento? Eu prometo, mãe, respondi, as lágrimas finalmente vencendo a batalha e escorrendo pelo meu rosto. Ela sorriu parecendo satisfeita. Boa menina, sempre posso contar com você. Então seus olhos percorreram o quarto. Cadê o médico? Preciso falar com ele sobre uns documentos. Quero deixar tudo organizado para vocês. Pedro se ofereceu para chamar alguém, saindo rapidamente do quarto. Fiquei sozinha com mamãe, segurando sua mão, observando cada detalhe de seu rosto que tanto amava, tentando gravar na memória para os dias difíceis que viriam. Márcia! Ela chamou, a voz tão baixa que tive que me inclinar para ouvir. Sei que Gabriela aprontou alguma. Congelei. Como assim, mãe? Não me tome por tola. Vocês dois estão estranhos desde amanhã, e agora ela não aparece nem mesmo quando estou assim internada. Ela tentou rir, mas o som saiu como uma tosse fraca. Conheço minhas filhas. Sei quando estão escondendo algo. Fiquei em silêncio, sem saber o que dizer. Ela pegou o dinheiro, não foi? Perguntou mamãe, seus olhos cansados me estudando. A pergunta direta me pegou desprevenida. Como ela sabia? Ou era apenas um palpite, baseado no conhecimento profundo que só uma mãe tem de seus filhos? Mãe, eu... Não precisa mentir para me proteger, filha. Já vivi o suficiente para não me surpreender com nada. Naquele momento, algo dentro de mim mudou. Era como se um peso enorme que eu carregava nos ombros desde a manhã, o peso da mentira, da proteção, tivesse sido levantado. Mamãe merecia a verdade. Merecia saber quem realmente estava ao seu lado até o fim. Sim, mãe. Ela levou o dinheiro. Todo ele. Fugiu durante a madrugada. Esperei ver dor em seus olhos, ou raiva, ou desapontamento. Mas tudo que vi foi uma calma resignação, quase como se ela já soubesse. Achei que isso poderia acontecer um dia, ela disse suavemente. Gabriela sempre foi como um passarinho que não suporta ficar na gaiola, por mais dourada que seja. Ela fechou os olhos por um momento. Sabe, quando vocês eram pequenas, seu pai e eu já percebíamos as diferenças. Você construía, ela destruía. Você guardava, ela gastava. Você planejava, ela improvisava. Por que nunca falou sobre isso antes? Porque amamos vocês duas igualmente, mesmo sendo tão diferentes. E porque sempre tive esperança de que ela mudasse, amadurecesse. Uma lágrima solitária escorreu pelo canto de seu olho. Acho que, no fundo, sempre soube que ela faria algo assim, mais cedo ou mais tarde. Ela fugiu com um homem, mãe. Um homem casado que também roubou a esposa. Mamãe balançou a cabeça levemente. Ela sempre buscou nos outros o que não conseguia encontrar em si mesma. Depois, olhando fundo nos meus olhos, você precisa perdoá-la, Márcia. Aquilo me pegou de surpresa. Perdoá-la? Depois do que ela fez? Ela roubou sua chance de tratamento. Ela nos abandonou quando mais precisávamos dela. Não peço que perdoe agora. A ferida está fresca demais. Mas um dia, quando a raiva passar, lembre-se que ela também é vítima de suas próprias escolhas. Antes que eu pudesse responder, Pedro voltou com o médico. Houve uma breve conversa sobre o estado de saúde de mamãe, sobre os próximos passos, sobre conforto nos últimos momentos. Palavras que entravam em meus ouvidos, mas pareciam não fazer sentido completo.
Era como se eu estivesse assistindo a um filme, algo distante, que não estava realmente acontecendo comigo. Quando o médico saiu, mamãe pediu para ficar um pouco sozinha. Preciso descansar, meus amores. Vocês também. Vão para casa, tomem um banho, comam algo, voltem amanhã. Relutamos em deixá-la, mas ela insistiu. Não vou a lugar nenhum hoje. Brincou com um fraco sorriso. Prometo. No corredor, Pedro desabou em lágrimas nos meus braços. Meu filho, tão forte durante todo o dia, finalmente permitindo-se quebrar. Abracei-o forte, sentindo suas lágrimas molharem meu ombro, enquanto as minhas próprias caíam silenciosamente. Vamos para casa, filho, disse quando ele finalmente se acalmou. Sua avó está certa. Precisamos descansar. Amanhã será outro dia. No táxi a caminho de casa, não conseguiríamos encarar o transporte público naquele estado. Pedro finalmente perguntou sobre meu encontro com Carlos. Contei tudo, sobre Rogério, sobre o e-mail, sobre a ligação com Gabriela. Com cada palavra, eu sentia algo crescendo dentro de mim. Não era mais apenas dor ou raiva, era determinação. O que vamos fazer, mãe? Perguntou Pedro quando terminei. Olhei pela janela do táxi, observando as luzes da cidade que nunca dorme. Vamos sobreviver, filho. Como sempre fizemos. E depois, fiz uma pausa, sentindo uma força nova surgindo do meu interior. Depois vamos recuperar o que é nosso. Não era apenas sobre o dinheiro, era sobre justiça. Era sobre mostrar a Gabriela que suas ações tinham consequências. Era sobre não ser mais a irmã compreensiva, a filha perfeita, a que sempre cedia, sempre perdoava, sempre suportava. Aquela Márcia ficou para trás, no quarto 304 do Hospital Santa Margarida. A mulher que emergiu era outra, mais forte, mais determinada, menos disposta a se curvar diante das injustiças da vida. Quando chegamos em casa, Pedro foi direto para o banho. Eu fui até o quarto de Gabriela, agora um espaço vazio, fantasmagórico. Peguei novamente seu diário, folheando-o em busca de pistas, de qualquer informação que pudesse me levar a ela. Na última página, abaixo da entrada que já tinha lido, havia um pequeno desenho, uma palmeira e o que parecia ser um pôr do sol sobre o mar. Ao lado, escrito em letras pequenas: Nosso paraíso nos espera. J. Pessoa. João Pessoa. Era para lá que eles haviam fugido. O primeiro passo da jornada estava claro para mim agora. Peguei meu celular e disquei o número de Carlos. Acho que sei onde eles estão, disse assim que ele atendeu. E vou precisar da sua ajuda para pegá-los. Mamãe faleceu 3 dias depois, numa madrugada chuvosa de quinta-feira. Estava segurando minha mão e a de Pedro quando seus olhos se fecharam pela última vez. Suas últimas palavras foram: cuidem um do outro, ditas num sussurro quase inaudível. Não mencionou Gabriela novamente depois daquela conversa, como se tivesse feito as pazes com a traição da filha caçula. O funeral foi simples, como ela gostaria. Apenas alguns vizinhos, colegas da confecção onde trabalhou por anos, meia dúzia de parentes distantes que há muito não víamos. Dona Aparecida trouxe uma coroa de flores em nome da vizinhança. Minha diretora da escola apareceu com alguns colegas professores. Pedro, estoico ao meu lado, recebeu os abraços e condolências com uma maturidade que me encheu de orgulho, mesmo em meio à dor. Esperei, em algum nível, que Gabriela aparecesse, que tivesse a decência de vir se despedir da mulher que a criou com tanto amor. Mas ela não veio. Nem uma mensagem, nem uma coroa de flores enviada de longe. Nada. Era como se mamãe nunca tivesse existido para ela. Depois do enterro, quando todos já tinham ido embora e estávamos sozinhos diante do túmulo recém-fechado, Pedro finalmente perguntou: E agora, mãe? O que faremos sobre a tia Gabi? Olhei para a lápide simples onde líamos: Cecília Oliveira, 1957-2024, amada mãe e avó. Senti uma calma estranha me envolvendo, como se mamãe estivesse me dando forças mesmo depois de partir. Agora, filho, vamos fazer o que sua avó nos ensinou: lutar pelo que é nosso. Voltamos para casa em silêncio. A casa que agora parecia grande demais, vazia demais. Pedro foi para seu quarto, dizendo que precisava ficar sozinho um pouco. Eu fui para o meu, onde abri a gaveta da cômoda e peguei o cartão que Carlos havia me dado no bar. Nos 3 dias em que mamãe agonizava no hospital, não tive cabeça para pensar em Gabriela ou no dinheiro. Toda a minha energia estava focada em proporcionar conforto nos últimos momentos de mamãe, em me despedir,
em absorver suas últimas palavras e gestos. Mas agora, com ela descansando em paz, eu podia finalmente focar na outra missão que tinha pela frente. Liguei para Carlos, que atendeu no segundo toque. Meus pêsames pela sua mãe, ele disse, sua voz rouca do outro lado da linha. Soube pela Helena que saiu no obituário de hoje. Obrigada, respondi secamente. Estou ligando para confirmar nosso acordo. Ainda está de pé? Absolutamente. Helena aumentou a recompensa para 30 mil. Está mais determinada que nunca a encontrar o marido e o dinheiro. E como faremos? Já comecei a investigar sua pista sobre João Pessoa. Há 3 hotéis de luxo na orla onde casais como eles poderiam se hospedar sem levantar muitas suspeitas. Estou verificando cada um. Quanto tempo isso vai levar? Difícil dizer. Eles podem estar usando nomes falsos, mas tenho alguns contatos lá que podem ajudar. Olhei para o calendário na parede. Já era final de mês. Logo viriam as contas, o aluguel, as despesas do dia a dia. Sem o salário de mamãe, mesmo pequeno, ficaria difícil manter tudo em dia. Não temos muito tempo, Carlos. Preciso recuperar esse dinheiro o quanto antes. Estou fazendo o possível, mas há algo que você poderia fazer para ajudar. Verificar os contatos da sua irmã, e-mails, redes sociais, qualquer coisa que possa dar mais pistas sobre seus planos. Já verifiquei o que consegui. Ela levou o laptop dela, e o celular obviamente está desligado. E o computador da sua casa? Ela nunca usava? De repente, lembrei-me do notebook antigo que ficava na sala, que usávamos para pequenas pesquisas e para Pedro fazer trabalhos da faculdade. Gabriela ocasionalmente o usava quando seu laptop estava carregando. Tem razão. Vou verificar. Depois de desligar, fui até a sala e liguei o velho notebook Dell que tínhamos há anos. A máquina demorou para iniciar, ruidosa e lenta. Quando finalmente apareceu a tela de login, hesitei. Havia 3 usuários, o meu, o de Pedro e um genérico família. Era nesse último que Gabriela provavelmente entraria. Cliquei no usuário família e digitei a senha que usávamos, o nome de nossa rua seguido do número da casa. A tela carregou lentamente, mostrando um papel de parede antigo, uma foto nossa de Natal de 3 anos atrás. Mamãe, Pedro, eu e Gabriela. Todos sorridentes ao redor de uma árvore de Natal modesta. Tempos mais felizes. Comecei a procurar no histórico do navegador. A maioria das buscas recentes era de Pedro, pesquisando para trabalhos da faculdade ou procurando peças para o carro velho que estava tentando consertar. Mas havia algumas buscas que chamaram minha atenção, de cerca de 2 semanas atrás. Melhores praias João Pessoa. Resort João Pessoa Luxo. Passagem São Paulo, João Pessoa Preço. Como transferir dinheiro para o exterior sem taxas. Minha suspeita estava correta. Eles realmente tinham ido para João Pessoa. Provavelmente como primeira parada antes de deixar o país. Continuei investigando, verificando o histórico de e-mails, quando encontrei algo ainda mais revelador. Gabriela tinha usado a conta de e-mail Família para se cadastrar em um site de aluguel de casas de temporada. E havia um e-mail de confirmação de reserva de apenas 10 dias atrás. Reserva confirmada. Casa de praia. Praia de Tambaba. 0105 a 1505. Cliquei no e-mail e vi as informações completas. Uma casa de praia isolada, de alto padrão, localizada em Tambaba. Uma praia a cerca de 40 quilômetros de João Pessoa, conhecida por ser um local mais reservado e exclusivo. O valor da diária, R$ 1.200. Mais revelador ainda era o nome em que a reserva estava feita, Roberto e Gisele Santos. Nomes falsos, obviamente. A reserva foi paga com um cartão de crédito cujos últimos dígitos eu não reconhecia, provavelmente do tal Rogério. Tirei fotos de todas essas informações com meu celular e as enviei para Carlos imediatamente. Ele respondeu em segundos. Excelente trabalho. Vou verificar isso agora mesmo. Fique atenta ao seu celular. Desliguei o notebook, sentindo uma mistura de emoções. Por um lado, uma satisfação por estar mais perto de encontrá-los. Por outro, uma tristeza profunda ao constatar mais uma vez o quão calculista Gabriela tinha sido. Ela havia planejado tudo com semanas de antecedência, usando nosso próprio computador, sob nosso teto, enquanto mamãe definhava no hospital. Olhei para o relógio. Quase meia-noite. Pedro provavelmente já estava dormindo. Ele tinha turno no posto às 6 da manhã. Decidi que também deveria tentar descansar. Os últimos dias tinham sido exaustivos, tanto física quanto emocionalmente. Mas antes de me deitar, algo me chamou a atenção.
A gaveta da escrivaninha de mamãe, no canto da sala, estava ligeiramente aberta. Aquela escrivaninha antiga, de madeira escura, era onde mamãe guardava documentos importantes, certidões, contratos, contas pagas. Eu ainda não tinha tido coragem de mexer em suas coisas. Aproximei-me e abri a gaveta completamente. Dentro, tudo organizado em pastas coloridas, como mamãe sempre mantinha. Contas, saúde, documentos pessoais. E uma pasta vermelha, que eu nunca tinha visto antes, com a etiqueta "Para Márcia", abrir após minha partida. Com o coração acelerado, peguei a pasta. Dentro havia um envelope pardo selado e um pequeno caderno de capa dura. Abri o envelope primeiro. Continha um documento oficial com o timbre de um cartório. Era um testamento, assinado por mamãe há apenas um mês, logo após receber o diagnóstico terminal. Li o documento, sentindo as lágrimas voltarem aos meus olhos. Mamãe deixava tudo o que possuía, a casa onde morávamos, que eu não sabia que estava completamente quitada, uma pequena poupança de R$ 12.000 e um seguro de vida de R$ 50.000, exclusivamente para mim e Pedro. Não havia menção a Gabriela. No final do documento, havia uma nota escrita à mão por mamãe. Márcia, minha filha, perdoe-me por essa decisão. Nos últimos anos, percebi mudanças preocupantes em Gabriela que me fizeram temer pelo futuro de vocês. Ela sempre foi impulsiva, mas ultimamente algo mais sombrio tomou conta dela. Prefiro garantir que você e Pedro tenham segurança. O seguro deve ajudar no tratamento, caso eu não resista até lá. Te amo, minha filha forte. O seguro. Mamãe tinha feito um seguro de vida pensando no tratamento, mas agora era tarde demais para isso. Ainda assim, aqueles R$ 50.000 seriam um alívio financeiro imenso para nós nesse momento. Peguei então o caderno de capa dura e o abri. Era um diário, escrito com a caligrafia impecável de mamãe. Comecei a ler as entradas mais recentes. 12 de março de 2024. Notei Gabriela mexendo em minhas coisas hoje. Quando perguntei o que procurava, disse que era apenas um remédio para a dor de cabeça. Mas vi seus olhos no guarda-roupa, onde guardo a lata de biscoitos com o dinheiro. Estou ficando paranoica ou minha própria filha seria capaz de... Não posso nem completar esse pensamento. 15 de março de 2024. Hoje ouvi Gabriela ao telefone, falando baixo no quintal. Algo sobre depois que ela se for e ninguém vai sentir falta. Estaria falando de mim? Meu coração se despedaça só de pensar nisso. Talvez a doença esteja me fazendo imaginar coisas. 20 de março de 2024. Decidi mudar o dinheiro de lugar. Não contei a ninguém, nem mesmo a Márcia. Coloquei dentro da minha Bíblia velha, aquela que ganhei da minha mãe. Ninguém nunca mexe nela além de mim. Se estiver enganada sobre Gabriela, que Deus me perdoe. Mas preciso proteger esse dinheiro. É a esperança de todos nós. Deixei o caderno cair no chão, atônita. O dinheiro. O dinheiro não estava na lata de biscoitos quando Gabriela o procurou. Mamãe o havia escondido em outro lugar. Corri para o quarto de mamãe, direto para a estante de livros no canto. Ali estava ela, a velha Bíblia de capa preta, com o nome de minha avó gravado em dourado na capa. Puxei-a com cuidado, sentindo seu peso diferente do normal. Abria e lá, entre as páginas do livro de Salmos, estava um envelope grosso. Dentro, maços e maços de notas de R$ 100 e R$ 200, cuidadosamente empilhadas. Contei uma vez, 2 vezes, 3 vezes para ter certeza. R$ 80.000. Todos lá, intactos. Gabriela não havia roubado o dinheiro do tratamento. Ela procurou, tentou, mas mamãe havia sido mais esperta. Sentei-me na cama, tentando processar o que isso significava. Se o dinheiro estava aqui, o que Gabriela levou? Lembrei-me então da lata de biscoitos. Corri até o guarda-roupa de mamãe e a encontrei no fundo, onde sempre esteve. Abria, esperando encontrá-la vazia. Mas não estava vazia. Havia dinheiro dentro. Cerca de R$ 15.000, pelo que pude contar rapidamente. E um bilhete, escrito à mão. Para emergências. Não contem a Gabi sobre este dinheiro. A realização me atingiu como um trem. Não havia dinheiro nenhum na lata quando Gabriela a pegou. Ela fugiu sem nada. Ou melhor, ela fugiu pensando que levava o dinheiro do tratamento, mas levou apenas ar. O verdadeiro dinheiro esteve aqui o tempo todo, protegido pela desconfiança de mamãe. Comecei a rir. Um riso nervoso, incontrolável, que logo se transformou em choro. Mamãe sabia. De alguma forma, ela sabia o que Gabriela planejava e se adiantou, protegendo não apenas o dinheiro do tratamento,
mas também a mim e Pedro. Mesmo doente, mesmo fragilizada, ela continuou sendo a fortaleza que sempre foi. Mãe, está tudo bem? A voz de Pedro veio da porta. Ele estava de pé, olhando preocupado para mim, provavelmente acordado pelo barulho do meu riso-choro histérico. Está tudo bem, filho, respondi, enxugando as lágrimas. Na verdade, está melhor do que imaginávamos. Mostrei a ele o dinheiro, o testamento, o diário. Contei sobre o seguro de vida. Com cada revelação, vi seus olhos se arregalarem, sua expressão mudando da tristeza para a surpresa, e finalmente para algo próximo da esperança. Então temos o dinheiro do tratamento, mas não temos mais a vovó para tratar. Ele disse finalmente, a ironia amarga da situação não perdida para ele. Sim, respondi suavemente. Mas temos algo que sua avó queria muito que tivéssemos. Uma chance de recomeçar. E... hesitei por um segundo. Temos a chance de fazer justiça. Pedro me olhou intrigado. Justiça? Como assim? Peguei meu celular e mostrei as informações que havia encontrado sobre o paradeiro de Gabriela. Ela e esse homem ainda estão no Brasil. Ainda podemos alcançá-los. Mas, o que pretende fazer, mãe? Ela não levou o nosso dinheiro no final das contas. Não levou o nosso. Mas levou o da Helena, a esposa traída. 200 mil reais. E pretendeu levar o nosso. A intenção estava lá, Pedro. Ela deixou mamãe morrer achando que havia roubado nossa última esperança. Pedro ficou em silêncio por alguns momentos, absorvendo tudo. Depois disse com uma determinação que me lembrou tanto da minha mãe. O que precisamos fazer? Olhei novamente para o diário de mamãe, para o testamento, para o dinheiro que tínhamos recuperado. Então, com uma clareza que não sentia há dias, respondi. Vamos a João Pessoa. Temos uma casa de praia em Tambaba para visitar. Os dias seguintes foram um turbilhão de atividades. Primeiro, fomos ao banco ativar o seguro de vida de mamãe. O processo seria rápido, garantiu a gerente, já que tudo estava em ordem e eu era a única beneficiária. Em cerca de 15 dias, os 50 mil reais estariam disponíveis. Em seguida, liguei para a escola onde trabalho e expliquei a situação. Bem, parte dela. Contei sobre o falecimento de mamãe e pedi alguns dias de licença-luto, que me foram prontamente concedidos. A diretora foi compreensiva, como sempre, e ainda ofereceu ajuda caso precisássemos. Pedro conseguiu uma semana de folga no posto, alegando que precisava resolver questões familiares após a morte da avó. Foi mais difícil para ele, já que era um funcionário relativamente novo, mas seu gerente acabou cedendo, especialmente porque Pedro se ofereceu para fazer horas extras quando voltasse. Carlos ligou na manhã seguinte, confirmando que a casa de praia em Tambaba realmente havia sido alugada pelo casal. Um contato dele no local confirmou a presença de um casal de paulistas, que correspondia às descrições de Rogério e Gabriela. Eles raramente saíam da propriedade, exceto para compras básicas na vila próxima. Estavam claramente se escondendo, esperando a poeira baixar antes de darem o próximo passo. Helena quer ir até lá pessoalmente, informou Carlos. Ela quer confrontar Rogério, exigir o dinheiro de volta. E você acha que isso funcionaria? Perguntei cética. Sinceramente, não. Ele provavelmente negaria tudo. Diria que está apenas de férias, inventaria alguma história sobre o dinheiro ter sido investido ou perdido em algum negócio. E mesmo que admitisse, não entregaria o dinheiro facilmente. Então, qual é o plano? Helena conseguiu uma liminar na justiça congelando as contas de Rogério. Infelizmente, ele já havia sacado a maior parte em espécie antes de fugir. Mas se conseguirmos provar onde ele está e que está tentando deixar o país com o dinheiro, podemos envolver a polícia. Seria constrangedor para Helena, claro, o escândalo e tudo mais. Mas ela está disposta a ir até o fim. E quanto a Gabriela? O que acontece com ela? Carlos fez uma pausa do outro lado da linha. Sua irmã não cometeu nenhum crime contra Helena, tecnicamente falando. Ela é a outra, o que é moralmente condenável, mas não ilegal. A menos que possamos provar que ela ajudou ativamente no desvio do dinheiro da empresa, que também parece ter acontecido, mas é mais difícil de demonstrar. Isso me deixou pensativa. Legalmente, talvez Gabriela escapasse de maiores consequências. Mas imoralmente? Emocionalmente? Ela ainda tinha tentado roubar nossa família. Tinha deixado mamãe morrer acreditando que sua própria filha a havia traído da pior forma possível. Quando vocês planejam ir até lá? Perguntei finalmente. Helena quer ir o quanto antes, talvez no fim de semana. Por quê? Você está pensando em vir conosco?
Sim, respondi sem hesitar. Pedro e eu queremos estar lá. Temos nossas próprias contas a acertar com Gabriela. Houve um silêncio do outro lado, depois. Entendo. Bem, nesse caso, começarei a organizar tudo. Precisaremos de passagens, hospedagem. Eu cuido disso para mim e meu filho. Interrompi. Apenas nos diga onde e quando encontrá-los. Depois de desligar, Pedro me olhou preocupado. Tem certeza disso, mãe? De que devemos ir até lá? Absoluta, respondi, sentindo uma determinação crescer dentro de mim. Não é mais apenas sobre o dinheiro, Pedro. É sobre fazer Gabriela entender o que fez, o que pretendia fazer. Ela precisa saber que mamãe morreu acreditando na traição dela. Pedro assentiu lentamente. O que pretende fazer quando a encontrarmos? Essa era a pergunta de R$1 milhão. O que eu realmente queria? Vingança? Justiça? Uma explicação? Talvez um pouco de tudo. Não vou bater nela se é o que está pensando, respondi com um leve sorriso. Mas vou fazer com que enfrente as consequências de suas ações. Vou fazer com que olhe nos meus olhos enquanto conto como foram os últimos momentos de mamãe. Naquela mesma tarde, comprei 2 passagens para João Pessoa para o sábado de manhã. Também reservei um quarto em uma pousada simples em Tambaba, perto da casa onde Gabriela e Rogério estavam. O custo total consumiu boa parte dos R$15 mil que encontramos na lata de biscoitos. Uma ironia que não passou despercebida por mim. Estávamos usando o dinheiro que Gabriela pensou estar roubando para ir atrás dela. Os R$80 mil do tratamento, decidi, ficariam intactos por enquanto. Ainda não sabia exatamente o que faríamos com esse dinheiro, mas sentia que mamãe gostaria que usássemos com sabedoria, para construir um futuro melhor para Pedro e para mim, como ela havia pedido. Na noite anterior à nossa partida, enquanto arrumava a mala, encontrei o velho álbum de fotos da família no fundo do armário. Sentei-me na cama e comecei a folheá-lo. Lá estava Gabriela bebê nos braços de mamãe. Gabriela com 5 anos, fantasiada de princesa no carnaval da escola. Gabriela adolescente, com aquele sorriso que encantava a todos. Gabriela segurando Pedro recém-nascido, olhando para ele com genuíno amor. Onde aquela Gabriela tinha se perdido? Em que momento minha irmãzinha se transformou na mulher capaz de abandonar sua família, de trair sua própria mãe? Foi gradual ou houve um ponto de ruptura que eu não percebi? Guardei o álbum, sem respostas. Talvez em Tambaba eu as encontrasse. Na manhã seguinte, Pedro e eu pegamos o táxi para o aeroporto. Era a primeira vez que ele viajava de avião. Nunca tivemos dinheiro para esse tipo de luxo. Em circunstâncias diferentes, seria um momento de alegria, de descoberta. Mas agora era apenas mais uma etapa de nossa jornada em busca de respostas, de justiça. No aeroporto, Carlos e Helena nos esperavam próximos ao check-in. Helena era uma mulher de cerca de 40 anos, elegante mesmo vestida casualmente, com olhos tristes mas determinados. Carlos nos apresentou brevemente e seguimos juntos para o embarque. Durante o voo, Helena sentou-se ao meu lado enquanto Pedro e Carlos ficaram em outra fileira. Carlos me contou sobre sua mãe. Ela disse depois de alguns minutos em silêncio. Sinto muito. Obrigada, respondi simplesmente. Também me contou que sua irmã tentou levar o dinheiro do tratamento. Assenti, sentindo a dor renovada com a lembrança. Sabe, continuou Helena, quando descobri sobre Rogério e sua irmã, meu primeiro instinto foi odiar. Odiar ele, odiar ela, odiar a mim mesma por não ter visto os sinais. Mas agora percebo que o problema nunca foi eu, ou mesmo sua irmã. O problema foi Rogério e suas escolhas. Olhei para ela, intrigada com sua perspectiva. Não estou dizendo que sua irmã não tem culpa. Ela esclareceu rapidamente. Tem, e muita. Mas pessoas como Rogério são manipuladoras. Elas encontram pessoas vulneráveis, pessoas que buscam algo que sentem que falta em suas vidas, e exploram isso. Usam isso. Suas palavras me atingiram de uma forma que não esperava. Será que Gabriela também tinha sido manipulada? Seduzida não apenas no sentido romântico, mas psicologicamente, por promessas de uma vida que sempre sonhou? Como você descobriu sobre o caso deles? Perguntei, genuinamente curiosa. Helena deu um sorriso triste. Da forma mais clichê possível, uma mensagem no celular dele que não era para mim. Estava usando o telefone dele para pedir uma pizza enquanto ele tomava banho, quando chegou uma mensagem. Mal posso esperar para estar nos seus braços longe de tudo isso. Assinado apenas com um G. G de Gabriela, pensei. Minha própria irmã, destruindo um casamento com a mesma facilidade com que quebrava brinquedos quando éramos crianças. No início, ele negou.
Disse que era uma paciente da clínica que tinha se apaixonado por ele, que ele nunca deu motivos. Acreditei. Quis acreditar. Mas então comecei a notar mais coisas. Chegadas tardias em casa, viagens de trabalho de última hora, despesas inexplicáveis no cartão de crédito. Contratei Carlos e o resto é história. E agora? O que você espera conseguir indo até lá? Ela olhou pela janela do avião, para o oceano de nuvens abaixo de nós. Justiça. Não apenas o dinheiro de volta, embora isso seja importante. Mas quero que ele saiba que não pode simplesmente sair por aí destruindo vidas e sair impune. Quero que ele enfrente as consequências. Eram quase as mesmas palavras que eu havia usado com Pedro. Justiça. Consequências. Palavras que tinham se tornado meu mantra nos últimos dias. E quanto ao seu filho? Deve ser difícil para ele. Comentei, lembrando-me que Carlos havia mencionado que eles tinham um menino pequeno. Os olhos de Helena brilharam com lágrimas contidas. Lucas acha que o pai está numa viagem de trabalho muito longa. Ele é pequeno demais para entender o que realmente aconteceu. Um dia, quando for mais velho, talvez eu conte a verdade. Ou talvez não. Não sei o que seria menos prejudicial para ele. Pensei em Pedro, tão próximo de Gabriela durante toda a vida. Como explicar a ele completamente a traição da tia que tanto amava? Ele já sabia os fatos, claro, mas compreender emocionalmente era outra história. Sabe o que é mais irônico? Continuou Helena, enxugando discretamente uma lágrima. Rogério nem precisava do dinheiro. Ganhávamos bem. Tínhamos uma vida confortável. Ele fez isso puramente por... nem sei por quê. Ganância? Emoção? A sensação de poder escapar impune? Talvez ele realmente ame minha irmã. Sugeri, embora as palavras soassem vazias até para mim mesma. Helena soltou uma risada curta, sem humor. Amor? Pessoas que amam não destroem outras pessoas. Não mentem, não roubam, não traem. O que eles têm não é amor, Márcia. É uma fantasia compartilhada. E fantasias sempre acabam. Suas palavras ficaram comigo durante o resto do voo. Quando pousamos em João Pessoa, o plano já estava traçado. Iríamos para nossas respectivas acomodações, descansaríamos e no dia seguinte, domingo, iríamos até a casa em Tambaba. Carlos havia conseguido mais informações através de seus contatos locais. Rogério e Gabriela raramente recebiam visitas, exceto por um homem que Carlos suspeitava ser um contato para ajudá-los a deixar o país. A casa ficava isolada, na parte mais exclusiva da praia, com acesso por uma única estrada de terra. Haveria pouco espaço para eles fugirem quando chegássemos. Naquela noite, deitada na cama simples da pousada, com Pedro já dormindo no quarto ao lado, pensei em mamãe e nas últimas palavras sobre Gabriela. Você precisa perdoá-la, Márcia. Eu ainda não estava pronta para isso. Talvez nunca estivesse. Mas o que eu realmente esperava encontrar no dia seguinte? O que eu realmente queria dizer à minha irmã quando a encontrasse face a face? Adormeci sem respostas, embalada pelo som distante das ondas quebrando na praia. Amanhã seria o dia. O dia em que finalmente enfrentaria Gabriela e exigiria explicações para sua traição. O dia em que finalmente veria nos olhos dela se restava algum vestígio da irmã que um dia amei. O sol já estava alto quando chegamos à casa alugada em Tambaba. Era uma construção moderna, toda em vidro e madeira, discretamente escondida entre coqueiros à beira-mar. Carros caros estacionados na entrada denunciavam a presença de seus ocupantes. Carlos havia alugado uma van com um motorista local, que nos deixou a cerca de 100 metros, em uma curva da estrada, para não alertar Rogério e Gabriela da nossa chegada. Helena estava visivelmente nervosa, apertando e soltando a alça de sua bolsa enquanto caminhávamos em silêncio pela estradinha de areia. Pedro mantinha uma expressão séria, determinada. Carlos ia à frente, como o líder natural da expedição, verificando constantemente o celular onde tinha o mapa da propriedade. Eu me sentia estranhamente calma, como se tudo isso estivesse predestinado a acontecer. Como se cada passo na areia quente me aproximasse não apenas de Gabriela, mas de algum tipo de resolução que eu buscava desde que encontrei aquele bilhete sobre minha cômoda. Paramos a alguns metros da casa. Através dos amplos janelões, podíamos ver movimento no interior. Silhuetas movendo-se, vivendo sua vida como se nada tivesse acontecido, como se não tivessem deixado destruição em seu rastro. E agora? Sussurrou Pedro. Simplesmente batemos na porta? Carlos verificou novamente seu celular. De acordo com meu contato, Rogério costuma caminhar na praia sozinho por volta desta hora. Podemos interceptá-lo lá, sem o drama de uma confrontação na casa. Helena assentiu,
visivelmente aliviada por não ter que enfrentar a cena de encontrar o marido e sua amante juntos. E quanto à irmã dela? Perguntou, olhando para mim, claramente desconfortável até em pronunciar o nome de Gabriela. Vou falar com ela a sós, respondi. É um assunto de família. Carlos consultou o relógio. Bem, se o padrão se mantiver, Rogério deve aparecer na praia nos próximos minutos. Helena e eu vamos para lá. Vocês preferem esperar aqui ou vir conosco? Olhei para a casa, imaginando Gabriela lá dentro. Provavelmente sem ideia do que estava prestes a acontecer. Vamos ficar. Quando vocês abordarem Rogério na praia, entraremos para falar com Gabriela. Carlos assentiu, e ele e Helena seguiram em direção à praia, parcialmente oculta por uma fileira de coqueiros. Pedro e eu ficamos ali, escondidos atrás de uma pequena elevação que nos dava uma boa visão da casa sem sermos vistos. Está tudo bem, mãe? Pedro perguntou, colocando a mão em meu ombro. Estou bem, filho. Só pensando no que vou dizer a ela. Ainda não decidiu? Balancei a cabeça. Tenho 1000 coisas para dizer, e ao mesmo tempo, não sei se alguma delas importa realmente. Ficamos em silêncio por mais alguns minutos. Então, como Carlos havia previsto, a porta da casa se abriu e um homem saiu. Alto, bronzeado, vestindo shorts e camiseta clara. Era Rogério, exatamente como nas fotos que Carlos havia me mostrado. Ele caminhou despreocupadamente em direção à praia, sem olhar para trás, sem nem imaginar que estava sendo observado. É ele, sussurrei para Pedro. E agora? Agora esperamos. Deixe que Carlos e Helena lidem com ele primeiro. Depois entramos para falar com Gabriela. Observamos Rogério desaparecer entre os coqueiros. Alguns minutos se passaram, tensos, silenciosos. Então Pedro apontou para a praia. Olha lá, mãe. Conseguíamos ver parcialmente a cena. Carlos e Helena abordando Rogério, que inicialmente parecia confuso, depois surpreso e finalmente alarmado. Mesmo à distância, dava para perceber sua linguagem corporal mudando de relaxada para defensiva. Helena gesticulava claramente alterada. Carlos mantinha-se próximo, como que pronto para intervir se necessário. É nossa deixa, disse a Pedro. Vamos. Caminhamos rapidamente até a casa. Meu coração batia tão forte que parecia prestes a sair pela boca. Chegamos à porta e, sem hesitar, toquei a campainha. Longos segundos se passaram. Então ouvimos passos se aproximando. A porta se abriu e lá estava ela, minha irmã, vestida com um leve vestido de verão, bronzeada, cabelos mais claros que o normal, provavelmente tingidos como parte do disfarce. Seus olhos se arregalaram em choque ao nos ver. Um choque tão genuíno, tão absoluto, que por um momento quase senti pena. Márcia? Pedro? Gaguejou, a voz quase sumindo. Como... o que... Podemos entrar? Perguntei, mantendo a voz firme, controlada. Ou prefere ter esta conversa na porta, onde todos podem ouvir? Ela olhou nervosamente por cima de nossos ombros, como se procurasse por Rogério. Depois, silenciosamente deu um passo para o lado, permitindo nossa entrada. O interior da casa era exatamente o que se esperaria de uma acomodação de luxo à beira-mar. Espaçoso, decorado com bom gosto, com grandes janelas voltadas para o oceano. Sobre a mesa de centro, 2 taças de champanhe pela metade e um laptop aberto. Em um sofá, malas parcialmente feitas. Estavam de partida? Perguntei, apontando para as malas. Gabriela fechou a porta, ainda aparentando estar em estado de choque. Como nos encontraram? Isso importa? Rebati. O que importa é que encontramos. E não foi difícil, diga-se de passagem. Para quem estava planejando uma fuga, você deixou rastros demais. Ela olhou para Pedro, que se mantinha em silêncio, observando-a com uma mistura de mágoa e decepção. Pedro, você cresceu tanto. Não tente, interrompeu ele, a voz surpreendentemente dura. Não tente agir como se importasse conosco agora. Gabriela pareceu genuinamente ferida com as palavras dele. Sempre foram próximos, afinal. Eu me importo, Pedro. Sempre me importei. Isso não tem nada a ver com vocês. Mamãe está morta. Cortei secamente. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Gabriela empalideceu visivelmente, cambaleando até se apoiar em uma cadeira próxima. O quê? Murmurou, a voz quase inaudível. Quando? 3 dias atrás. Você teria sabido se tivesse ligado, ou respondido nossas mensagens. Eu não podia. Rogério disse que seria arriscado, que poderiam rastrear. Poupe-me das desculpas.
interrompi novamente. Você escolheu fugir. Escolheu roubar o dinheiro do tratamento dela. Escolheu deixá-la morrer acreditando que sua própria filha a havia traído da pior forma possível. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Gabriela. Eu sinto muito. Tanto. Você não entende, Márcia. Eu ia mandar dinheiro depois, quando estivéssemos estabelecidos, para ajudar no tratamento. Rogério prometeu. Prometeu? Como prometeu deixar a esposa e o filho de 3 anos? A voz de Pedro estava carregada de desprezo. O mesmo homem que está agora na praia sendo confrontado pela esposa que ele roubou? Esse é o homem cujas promessas você acreditou? Gabriela olhou para a praia através da janela, finalmente entendendo a situação completa. Helena está aqui? Perguntou em pânico. Sim, e diferente de você, ela teve a decência de me oferecer condolências pela morte da minha mãe, antes mesmo de me conhecer pessoalmente. Dei alguns passos pela sala, observando os detalhes da vida luxuosa que eles estavam levando. Você tem ideia do que fez, Gabriela? Tem noção da dor que causou? Eu só queria uma chance de ser feliz, Márcia. Ela respondeu, a voz embargada. De ter a vida que sempre sonhei. Você não entende como é viver sempre à sua sombra, sempre sendo comparada, sempre sendo a irresponsável, a problemática. Então essa foi sua solução? Fugir com um homem casado, roubar sua própria família? Foi um erro, admitiu, as lágrimas agora caindo livremente. Eu sei que foi um erro. Mas não havia volta depois que decidimos. Rogério disse que não poderíamos voltar atrás, que haveria consequências legais, que... Rogério disse. Rogério prometeu. Imitei, a raiva finalmente transparecendo em minha voz. Você entregou sua vida, sua família, sua dignidade nas mãos de um homem que não pensou 2 vezes em abandonar o próprio filho. Gabriela cobriu o rosto com as mãos, soluçando abertamente agora. Pedro, sempre o mais emotivo de nós, parecia dividido entre a raiva e a compaixão por ver sua tia naquele estado. Como ela morreu? Perguntou Gabriela finalmente, olhando para mim entre as lágrimas. Por um momento considerei mentir, dizer que foi sofrendo, chamando pelo nome dela, fazê-la sentir uma fração da dor que eu senti, mas não pude. Não era quem eu era, não era o que mamãe gostaria. Em paz, respondi honestamente, segurando nossas mãos. Suas últimas palavras foram para cuidarmos um do outro. Gabriela assentiu lentamente, absorvendo a informação. Ela soube o que eu fiz? Sim, descobriu no mesmo dia. De alguma forma, ela já suspeitava que você tentaria pegar o dinheiro. Estava preparada. Como assim preparada? Agora vinha a parte mais difícil, o que eu vim realmente dizer a ela. O dinheiro, Gabriela. Os 80 mil reais que você pensou ter levado para sua nova vida de luxo. Mamãe os escondeu. Em outro lugar, não na lata de biscoitos. Você não levou nada além de ar. Seus olhos se arregalaram em completa surpresa. O quê? Mas... a lata... eu a abri... estava... vazia? Mamãe era mais esperta do que você imaginava. Ela viu você procurando, suspeitou das suas intenções e mudou o dinheiro de lugar semanas antes. Deixou um diário explicando tudo. Gabriela parecia genuinamente atordoada com a revelação. Então, o dinheiro do tratamento ainda está lá, intacto. O dinheiro que você pensou estar roubando nunca existiu. Mas, se vocês têm o dinheiro, por que não usaram no tratamento dela? Porque era tarde demais, respondeu Pedro, a voz embargada. Quando encontramos o dinheiro, ela já havia morrido acreditando que sua filha preferida a havia traído. Gabriela desabou na cadeira, o rosto uma máscara de dor e arrependimento. Eu nunca quis isso, nunca quis que ela sofresse. Achei que o tratamento não funcionaria de qualquer forma, que estaríamos apenas prolongando o sofrimento dela. Não cabia a você decidir isso, exclamei, a voz elevada pela primeira vez. Era a vida dela, a chance dela. Quem você pensa que é para brincar de Deus? Exatamente as mesmas palavras que usei ao telefone com ela. A ironia não passou despercebida. Nesse momento, ouvimos vozes exaltadas se aproximando da casa. A porta se abriu abruptamente e Rogério entrou, seguido por Carlos e Helena. O rosto de Rogério estava vermelho, tenso, seus olhos imediatamente encontrando os de Gabriela em um olhar de pânico compartilhado. Eles sabem de tudo, disse ele, a voz trêmula. Helena sabe sobre o dinheiro, sobre nós, sobre o fato de você ter desviado fundos da empresa também? Completou Helena, sua voz gélida contrastando com seu rosto corado de raiva. Sim,
Descobrimos isso também, querido. A Polícia Federal já está a caminho. Aparentemente, desvio de recursos corporativos é um crime federal. Quem diria, não é? Rogério empalideceu ainda mais. Você não faria isso. Pense no Lucas, no escândalo, na... Eu já pensei em tudo isso, interrompeu Helena. E decidi que prefiro que meu filho cresça sabendo que sua mãe teve coragem de enfrentar a injustiça, do que vê-la se acovardando diante de um criminoso, mesmo que esse criminoso seja o pai dele. Rogério olhou para Gabriela, uma súplica silenciosa em seus olhos. Ela, por sua vez, olhou para mim, depois para Pedro, como se buscasse algum tipo de intervenção, de ajuda. Não olhe para nós, disse Pedro, dando voz ao que eu pensava. Não somos mais sua família. Você abriu mão disso quando decidiu nos abandonar. Pedro, por favor, implorou Gabriela. Você sempre foi como um irmão para mim. Não me abandone agora. Abandono? O riso de Pedro era amargo. Interessante você mencionar isso, tia. Do lado de fora, ouvimos o som de carros se aproximando. Carlos olhou pela janela. Polícia! E parece que trouxeram reforços. Rogério, num gesto súbito de desespero, correu para a mesa e pegou uma bolsa que estava ao lado do laptop. O dinheiro está aqui. Podem ficar com ele. Só me deixem ir. Por favor. Helena deu um passo à frente. Tarde demais, Rogério. Isso vai muito além do dinheiro agora. Vários policiais entraram na casa, liderados por um homem de meia idade em trajes civis que se identificou como delegado da Polícia Federal. Em minutos, a cena se transformou em um caos organizado de perguntas, documentos sendo verificados, pertences revistados. Rogério foi algemado e levado para fora, enquanto explicavam seus direitos. Gabriela, embora não estivesse sendo formalmente presa, foi informada de que precisaria prestar depoimento como testemunha e possível cúmplice no caso de desvio de recursos. Helena estava ocupada conversando com um dos policiais, provavelmente fornecendo mais detalhes sobre as acusações contra Rogério. Carlos coordenava a situação, seu papel de investigador particular agora misturado ao de colaborador da polícia. Em meio à confusão, encontrei-me sozinha com Gabriela por um momento, enquanto ela reunia alguns pertences pessoais que foi autorizada a levar. "O que vai acontecer comigo agora?" perguntou, a voz pequena, vulnerável, lembrando-me da menininha que um dia foi minha companheira de quarto. "Não sei", respondi honestamente. "Depende do seu envolvimento nos crimes de Rogério. Se você for apenas considerada uma amante enganada, provavelmente nada além de constrangimento público." Ela assentiu lentamente, absorvendo a informação. "E quanto a nós, Márcia? Há alguma chance de perdão algum dia?" A pergunta pegou-me desprevenida, não pela sua natureza, mas pela minha própria reação a ela. Horas antes, eu juraria que nunca seria capaz de perdoar Gabriela. Agora, vendo-a assim, destruída, humilhada, enfrentando as consequências de suas escolhas, algo mudou em mim. Não era exatamente compaixão. A ferida ainda estava fresca demais para isso. Era mais como compreensão. "Mamãe me pediu para perdoá-la", disse finalmente. "Em seus últimos dias, ela disse que um dia eu deveria tentar. Não por você, mas por mim mesma." Os olhos de Gabriela se encheram de novas lágrimas. Isso soa como algo que ela diria. "Sim." Hesitei procurando as palavras certas. "Não posso prometer perdão, Gabriela. Não agora. Talvez nunca completamente. Mas posso prometer não te odiar. E talvez, com o tempo, possamos encontrar algum tipo de coexistência." Não era muito, mas era tudo que podia oferecer naquele momento. E pela expressão em seu rosto, era mais do que ela esperava. Um policial se aproximou, indicando que era hora de irmos. Pedro juntou-se a nós, seu rosto uma mistura complexa de emoções ao ver a tia sendo escoltada para fora. "Adeus, Gabriela", disse ele simplesmente. "Adeus não", ela respondeu, um traço de esperança em sua voz. "Até logo, talvez?" Pedro apenas assentiu, sem confirmar nem negar, e saiu da casa. Segui meu filho, deixando para trás o caos, as lágrimas, as mentiras desvendadas. Lá fora, o sol começava a se pôr sobre o mar, pintando o céu de laranja e rosa. Um final de tarde perfeito que contrastava dramaticamente com a tempestade emocional que acabávamos de enfrentar. Helena nos encontrou na varanda, seu rosto marcado pelo cansaço, mas também por uma certa paz. "Acabou", disse ela simplesmente. "Pelo menos esta parte." "E agora?" perguntei. "Agora voltamos para casa. Recomeçamos. Uma dia de cada vez." Suas palavras ecoaram em mim, simples, mas profundamente verdadeiras.
Era exatamente o que precisávamos fazer. Voltar para casa, para nossa vida e recomeçar. Com o dinheiro do seguro, com os 80 mil que mamãe salvou, com as memórias que carregaríamos, as boas e as dolorosas. Olhei mais uma vez para a casa, onde Gabriela ainda estava sendo entrevistada pelos policiais. Minha irmã, a menina com quem cresci, a mulher que me traiu, a parte de mim que eu nunca poderia completamente rejeitar, por mais que tentasse. Vamos para casa, mãe, disse Pedro, colocando o braço ao redor dos meus ombros. Assenti e viramos as costas para aquela casa, para aquela praia, para aquele capítulo de nossas vidas que agora se encerrava. O futuro era incerto, mas pela primeira vez em dias, senti que havia um futuro. E nele, de alguma forma, haveria espaço para a cura. 3 meses se passaram desde aquele dia em Tambaba. A vida seguiu seu curso como sempre segue, indiferente às nossas pequenas tragédias pessoais, às nossas perdas, aos nossos recomeços. Voltamos a São Paulo no dia seguinte ao confronto. Helena, agradecida por nossa ajuda e solidária com nossa situação, insistiu em nos dar uma parte do dinheiro recuperado, 20 mil reais, o valor que seria nossa recompensa por ajudar a encontrar Rogério. Inicialmente relutei em aceitar, mas ela foi convincente. Vocês me ajudaram a recuperar não apenas o dinheiro, mas minha dignidade. Por favor, aceitem. Com o seguro de vida de mamãe, os 80 mil do tratamento, os 15 mil da lata de biscoitos, do qual restava boa parte após as despesas da viagem, e os 20 mil de Helena, nos vimos subitamente em uma posição financeira que nunca havíamos experimentado antes. Não éramos ricos, longe disso, mas pela primeira vez tínhamos uma segurança, um colchão que nos permitia respirar sem o constante medo do amanhã. A primeira decisão foi sobre a casa, a antiga casa da família, onde cresci, onde Pedro cresceu, onde mamãe viveu até seus últimos dias. Estava completamente quitada, como descobrimos no testamento, mas era pequena, cheia de memórias dolorosas, e ficava longe da faculdade onde Pedro decidiu retomar os estudos. Depois de muita reflexão, decidimos vendê-la. Foi difícil, emocionalmente devastador em certos momentos, empacotar décadas de vida em caixas, decidir o que manter e o que deixar ir. Cada objeto parecia conter uma história, uma lembrança, um pedaço de nossas almas. O limoeiro que papai plantou, tive que deixá-lo para trás, mas não antes de colher alguns limões e guardar as sementes. Um dia, talvez, plantaria meu próprio limoeiro, em solo novo. Compramos um apartamento pequeno, mas confortável, mais perto do centro. 2 quartos, sala ampla, varanda com vista para um parque. Um recomeço literal, em um espaço que não carregava o peso das ausências, de papai, de mamãe, de Gabriela. Pedro voltou à faculdade de administração, agora em período integral, já que não precisava mais trabalhar no posto. Eu continuei na escola, mas reduzi a carga horária, permitindo-me tempo para processar tudo o que havia acontecido, para curar feridas que nem sabia que estavam abertas. E Gabriela? Bem, essa parte da história é mais complicada. Ela não foi presa. Como previsto, seu envolvimento nos crimes de Rogério foi considerado circunstancial. Ela era a amante, a tola, a apaixonada, talvez, mas não a criminosa. Rogério, por outro lado, enfrentava sérias acusações: desvio de recursos da empresa, apropriação indébita, falsificação de documentos. Helena, movida mais por um senso de justiça que por vingança, seguiu com o processo até o fim. 2 semanas após voltarmos a São Paulo, recebi uma mensagem de Gabriela. Ela estava em um pequeno apartamento alugado em Santos, tentando reconstruir sua vida. Pediu para nos encontrarmos. Relutante, aceitei. Pedro decidiu não ir. Ainda não estava pronto para esse reencontro. Encontramo-nos em um café neutro, na zona sul da cidade. Ela estava diferente. Mais magra, mais pálida, os cabelos voltando ao tom natural, sem a artificialidade dos dias de fuga. Seus olhos haviam perdido aquele brilho de quem acredita que o mundo está a seus pés, substituído por algo mais humilde, mais realista. Obrigada por vir, disse ela, as mãos tremendo ligeiramente ao redor da xícara de café. Não tinha certeza se você aceitaria me ver. Eu também não tinha, respondi honestamente. Houve um silêncio desconfortável, preenchido apenas pelo burburinho do café ao nosso redor. Vidas normais, seguindo seus cursos normais, alheias ao drama que se desenrolava em nossa pequena mesa. Eu sinto muito, ela finalmente disse, olhando diretamente em meus olhos. Sei que essas palavras parecem vazias depois de tudo, mas não sei por onde mais começar. Sinto muito por tudo. Te assente sem saber o que dizer.
Parte de mim queria gritar, exigir mais que um simples pedido de desculpas. Outra parte queria apenas levantar e ir embora, deixá-la com seu arrependimento tardio. Mas havia também uma terceira parte, pequena mas crescente, que lembrava das palavras de mamãe. Você precisa perdoá-la. Como você está se virando? Perguntei finalmente, optando por um terreno mais neutro. Consegui um emprego em uma loja de departamentos em Santos. Nada glamouroso, mas paga as contas. Ela deu um sorriso triste. Engraçado como a vida dá voltas. Eu que sonhava com apartamentos nos jardins e viagens internacionais, agora fico feliz em poder pagar o aluguel de um kitnet. E Rogério? Seu rosto se contraiu ligeiramente à menção do nome. Não falo com ele desde aquele dia. Pelo que soube, está em prisão preventiva, aguardando o julgamento. Ela fez uma pausa, tomando um gole de café. Sabe o que é mais irônico? Mesmo depois de tudo, às vezes ainda me pego pensando nele, sentindo falta. Patético, não é? Não era patético. Era humano. O coração tem razões que a própria razão desconhece, como dizem. Você o amava, disse simplesmente. Achava que sim. Agora não tenho mais certeza. Talvez tenha amado mais a ideia dele, a promessa de uma vida diferente. Outro silêncio se instalou entre nós. Desta vez, menos tenso, mais contemplativo. Fui ao cemitério ontem, ela disse subitamente. Levei flores para a mamãe, lírios, os favoritos dela. Assenti, sentindo um nó na garganta. Eu também tinha visitado o túmulo no dia anterior, como fazia toda semana. Será que havíamos nos cruzado sem perceber? Falei com ela, continuou Gabriela, os olhos marejados. Pedi perdão. Sei que ela não pode me ouvir, mas precisava fazer isso. Ela pode ouvir, respondi, surpreendendo a mim mesma com a certeza na minha voz. E ela já te perdoou muito antes de você pedir. As lágrimas finalmente escorreram pelo rosto de Gabriela. Não fiz menção de confortá-la. Ainda não estava pronta para isso. Mas tampouco senti prazer em ver seu sofrimento. Era apenas necessário. Parte do processo. E você, Márcia? Você pode me perdoar algum dia? A pergunta que eu sabia que viria. A pergunta para a qual ainda não tinha uma resposta definitiva. Estou tentando. Respondi honestamente. Não é fácil. Não é algo que acontece da noite para o dia. Mas estou tentando. Ela assentiu, parecendo entender que era o máximo que poderia esperar naquele momento. E Pedro? Ele me odeia? Pedro está processando tudo isso à maneira dele. Dê tempo a ele. Posso vê-lo algum dia? Isso depende dele. Quando estiver pronto, se estiver pronto, ele entrará em contato. Nossa conversa continuou por mais algum tempo, em terreno mais seguro. Falamos sobre o novo apartamento, sobre a volta de Pedro à faculdade, sobre pequenas coisas do dia a dia. Evitamos os grandes temas, as feridas ainda abertas. Havia tempo para isso, se decidíssemos que esse era um caminho que queríamos percorrer juntas. Ao nos despedirmos, Gabriela me surpreendeu com uma pergunta. Você acha que algum dia poderemos ser uma família novamente? De alguma forma? Olhei para minha irmã, porque apesar de tudo, ela ainda era minha irmã. E vi não apenas a mulher que nos traiu, mas também a menina com quem dividi uma infância, uma história, um sangue. Não sei, Gabriela. Família é mais que sangue. É confiança, é lealdade, é estar presente nos momentos difíceis. Você quebrou isso tudo. Ela assentiu, aceitando minhas palavras sem protestar. Mas, continuei, se há algo que aprendi com mamãe, é que o amor é teimoso. Ele persiste, mesmo quando tentamos sufocá-lo. Então talvez, com tempo, com trabalho, com verdade, não nos abraçamos ao nos despedir. Ainda não. Apenas um aceno, até logo cauteloso, uma promessa tácita de tentar novamente algum dia. Os meses seguintes foram de reconstrução. Pedro se adaptou bem à vida acadêmica integral, fazendo amigos, participando de projetos, redescobrindo paixões que havia deixado de lado enquanto trabalhava exaustivamente. Eu encontrei conforto na rotina da escola, nas pequenas vitórias de ver meus alunos evoluindo, nas amizades com colegas que foram incrivelmente solidários durante todo o processo. Ocasionalmente, trocava mensagens com Gabriela. Nada profundo, apenas atualizações básicas sobre a vida. Ela conseguiu um emprego melhor em uma agência de turismo. Estava fazendo terapia, tentando entender os padrões destrutivos que a levaram a fazer o que fez. Pedro eventualmente respondeu a uma de suas mensagens. Brevemente, formalmente, mas foi um começo. Helena e eu mantivemos contato.
unidas por uma experiência compartilhada que poucas pessoas poderiam entender. Ela e Lucas estavam bem, reconstruindo suas vidas sem Rogério. Carlos ocasionalmente mandava notícias sobre o caso judicial, que seguia lentamente, como é típico no sistema brasileiro. Numa tarde de domingo, 6 meses após a morte de mamãe, decidi finalmente abrir as últimas caixas que havíamos trazido da casa antiga. Eram as mais difíceis. Objetos pessoais de mamãe, fotos antigas, lembranças que havíamos deixado para o final justamente por seu peso emocional. Entre os itens, encontrei um envelope amarelado que nunca tinha visto antes. Dentro, uma carta escrita à mão, datada de 2 semanas antes da morte de mamãe. Minhas filhas queridas, Márcia e Gabriela, se estão lendo isto, provavelmente já não estou mais entre vocês. Não entristeçam por mim. Vivi uma vida plena, amei e fui amada, e tive o privilégio de ver minhas filhas se tornarem mulheres. Márcia, minha fortaleza, sempre tão responsável, tão dedicada. Às vezes me preocupo que você carregue o mundo nos ombros. Aprenda a soltar, a viver, a se permitir momentos de leveza. A vida é muito curta para ser vivida apenas no dever. Gabriela, minha borboleta, sempre em busca do próximo voo, do próximo horizonte. Sua inquietude tem beleza, mas também perigo. Aprenda a valorizar o que já tem, a construir raízes, a entender que felicidade raramente está no próximo lugar, na próxima pessoa, mas dentro de você mesma. Não sei o que o futuro reserva para vocês. Não sei quais desafios enfrentarão, quais alegrias descobrirão, mas sei que serão mais fortes juntas do que separadas. Lembrem-se sempre, vocês são irmãs. Não apenas no sangue, mas na história compartilhada, nas memórias, nos segredos que só vocês duas conhecem. Perdoem-se mutuamente pelos erros que certamente cometerão. Ninguém é perfeito. Eu não fui, seu pai não foi, vocês não serão. Mas o perdão é o que nos torna humanos, o que nos permite continuar, recomeçar, reaprender a amar. Sempre estarei com vocês, mesmo quando não puderem me ver. Nas pequenas coisas. Um pôr do sol, uma música que toca no rádio, um aroma de café pela manhã. Procurem-me lá e me encontrarão. Com amor eterno, mamãe. Sentada no chão do novo apartamento, cercada por caixas de um passado que simultaneamente doía e confortava, deixei as lágrimas caírem livremente. Lágrimas não apenas de dor ou saudade, mas de compreensão, de aceitação. Mamãe, mesmo no fim, pensando em nós, tentando nos guiar, nos unir. Peguei o telefone e, sem hesitar, liguei para Gabriela. Oi, disse ela, a surpresa evidente em sua voz. Normalmente nos comunicávamos apenas por mensagens. Oi, encontrei algo que acho que você deveria ver. Uma carta de mamãe, para nós duas. Minha voz tremia ligeiramente. Você poderia vir aqui? Ao novo apartamento? Houve um breve silêncio, então. Agora? Se puder. Pedro também está aqui. Mais um silêncio. Estarei aí em 1 hora. Quando desliguei, vi Pedro parado na porta do meu quarto, observando-me com uma expressão interrogativa. Convidei Gabriela para vir aqui. Expliquei, mostrando-lhe a carta. Acho que está na hora. Ele leu a carta em silêncio, seus olhos marejando à medida que absorvia as palavras de sua avó. Quando terminou, apenas assentiu. Está na hora, concordou. Gabriela chegou pontualmente, trazendo consigo uma tensão palpável, uma incerteza sobre como seria recebida. Pedro abriu a porta e houve um momento de hesitação entre eles, aquele primeiro encontro cara a cara desde Tambaba. Oi, Pedro, ela disse, a voz pequena, insegura. Oi, tia, respondeu ele, usando o termo familiar pela primeira vez em meses. Um pequeno sinal, um pequeno passo. Mostrei a carta a Gabriela, que a leu entre lágrimas, tocando as palavras como se pudesse sentir a presença de mamãe através delas. Quando terminou, olhou para nós dois, seu rosto uma mistura complexa de emoções. Ela sabia, disse Gabriela finalmente. De alguma forma, ela sabia que precisaríamos disso. Assentimos, os 3 sentados agora no sofá da sala, cercados por caixas meio desempacotadas, por memórias espalhadas, por um futuro incerto. Não sei se posso ser a pessoa que ela queria que eu fosse, continuou Gabriela, olhando para a carta em suas mãos. Não sei se posso mudar tanto. Não acho que ela esteja pedindo para mudarmos quem somos fundamentalmente. Respondi. Acho que ela está pedindo para aprendermos uns com os outros. Sua leveza com minha estabilidade. Minha responsabilidade com sua espontaneidade.
Equilíbrio, disse Pedro, surpreendendo-nos com sua percepção. Vovó sempre falava sobre equilíbrio. Um silêncio confortável se instalou entre nós. Não o silêncio tenso de antes, carregado de acusações não ditas, mas um silêncio de contemplação, de possibilidade. Vocês acham... Gabriela hesitou, olhando para nós dois com esperança cautelosa. Vocês acham que podemos tentar? Ser uma família novamente, de alguma forma? Pedro olhou para mim, deixando claro que a decisão final era minha. Pensei em tudo o que havíamos passado, a traição, a dor, a perda, mas também os anos de amor, de história compartilhada, de laços que, mesmo esgarçados, nunca se romperam completamente. Podemos tentar, respondi finalmente. Não será fácil. Haverá dias difíceis, conversas dolorosas. A confiança levará tempo para ser reconstruída. Mas podemos tentar. O alívio no rosto de Gabriela era palpável. Ela não tentou nos abraçar, sabendo que ainda não estávamos prontos para isso. Em vez disso, apenas assentiu, aceitando os termos, aceitando o longo caminho pela frente. Vou preparar um café, disse Pedro, levantando-se. Acho que temos muito a conversar. Enquanto ele se dirigia à cozinha, Gabriela olhou ao redor do apartamento, notando os pequenos toques que o tornavam nosso lar. Uma foto de mamãe na estante, o cobertor de crochê que ela havia feito sobre o sofá, os livros organizados da mesma forma que sempre estiveram na casa antiga. É bonito aqui, comentou. Diferente, mas bonito. É, concordei. Diferente, mas bonito. Como nós seremos, talvez. Ela sorriu, um sorriso pequeno, mas genuíno. O primeiro sorriso verdadeiro que compartilhávamos em muito tempo. Lá fora, o sol começava a se pôr, lançando uma luz dourada pela janela da sala. Em algum lugar, imaginei mamãe sorrindo, satisfeita por suas filhas terem dado o primeiro passo em direção ao perdão que ela tanto desejava para nós. Não seria um caminho fácil, não seria um perdão instantâneo ou uma reconciliação milagrosa. Seria trabalho duro, seria honestidade brutal, seria aprender a confiar novamente, passo a passo, dia após dia. Mas estávamos dispostos a tentar. E talvez, no final, isso fosse o que realmente importava.